boca sou eu. É isso que o Espírito Santo fará esta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas como nós vamos passar um bom tempo sentados novamente, eu quero convidá-los a ficar em pé, por favor, e abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Para melhorar, hoje nós vamos fazer o seguinte: vou pedir os meninos para projetar, como sempre é feito, e nós vamos ler em uma única vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Não precisa nem folhear, irmãos, que a gente vai ler o que está aqui, que aí lê todo mundo num som só. Vamos lá. 1, 2, 3. E quando ele foi retirado, levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém. Muito prazer. Eu sou Davi. Eu sou o filho mais novo de Jessé. Ele teve mais 7 filhos homens e 2 mulheres. Meu pai era filho de Obed e neto de Boaz e Ruth. Sim, meus bisavós eram Boaz e a moabita Ruth. Minha bisavó Ruth foi uma mulher muito reta e temente a Deus. Foi fiel à sua sogra Noemi e não a abandonou depois que as duas ficaram viúvas e numa situação muito difícil de fome e escassez. Como recompensa, Deus lhe preparou um lindo casamento com o solteirão Boaz. Esses meus bisavós seguiram fiéis a Deus e ele lhes abençoou grandemente. E minha bisavó gerou o meu avô Obed. No dia que meu avô nasceu, foi uma grande festa. Noemi o tomou em seus braços e suas amigas disseram que ele seria o restaurador da sua vida. Era como se elas soubessem que Deus estava preparando a linhagem dos reis de Israel e do próprio Messias através da nossa família. Bom, como eu era o filho mais novo, cuidava das ovelhas de meu pai em Belém. Eu era bastante jovem, de boa aparência, um rapazinho ruivo, adorava tocar harpa, era meu passatempo predileto. Um dia, um leão e um urso se insurgiram contra meu rebanho. Sem pensar 2 vezes, parti para cima, peguei-lhes pelas barbas e os abati. Eu sei que era Deus quem estava comigo e me fez vencê-los. Meus irmãos eram soldados guerreiros do exército do rei Saul, o primeiro rei da nossa nação. Gente, porém, Deus rejeitou Saul como rei, pois ele foi desobediente ao nosso Deus. Meus amigos, a partir desse dia um espírito mau o atormentava. Era duro para todos nós saber que o nosso rei fora rejeitado por Deus e que agora sofria tormentos por um espírito imundo. Um dia, eu estava no campo cuidando de nossas ovelhas. Nesse dia, Deus enviou o profeta Samuel para me ungir rei de Israel em lugar de Saul. Quando o profeta chegou lá em casa, minha família ficou em polvorosa, pois ele disse que estava ali para ungir o novo rei de Israel. Papai ficou com muito medo dessa história. Samuel disse que um dos filhos dele seria o próximo rei de Israel no lugar de Saul. Todos ficaram agitados e meu pai começou a chamar meus irmãos. Veio Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem. Todos eles passaram pelo profeta. Eram altos, fortes, de boa aparência, mas Deus disse ao profeta que não era nenhum deles,
pois diferente do homem, ele não olhava a aparência. Eles ficaram tão eufóricos com a notícia e a presença de Samuel em nossa casa, que até se esqueceram de mim lá no campo, no meio das ovelhas. Somente quando o profeta perguntou se não havia mais outro filho, foi que papai se lembrou de mim e mandou me chamar. Eu fiquei muito assustado. O que seria que o profeta queria comigo? Quando o profeta me viu, não teve dúvidas, me ungiu como novo rei de Israel. Eu fiquei muito feliz e preocupado ao mesmo tempo. Essa preocupação, meus amigos, no entanto, ela passou, ela sumiu, quando uma alegria indizível veio ao meu coração. Senti que fui dominado pelo Espírito Santo naquele momento. Mas o espírito mau continuava atormentando o rei Saul. Foi então que um dos servos de Saul me indicou para tocar a harpa para o rei, lhe aliviando a alma. O rei então enviou mensageiros a papai, solicitando que me enviasse para trabalhar no palácio. Papai ficou muito feliz e logo preparou um jumento cheio de presentes e me fez ir até ele com o rei. Chegando ao palácio, o rei logo se agradou de mim. E além de tocar harpa, para lhe aliviar o tormento daquele espírito, também me colocou como seu escudeiro. Eu estava muito feliz em poder servir ao rei de Israel. Todas as vezes que o espírito maligno vinha atormentá-lo, eu pegava da minha harpa e tocava. Logo o espírito se afastava. Eu sabia que não era por mim, mas o Espírito Santo que estava dentro de mim era quem efetuava essas coisas. Gente, nessa época os filisteus, um povo inimigo de nossa nação, começou novamente uma tentativa de nos invadir e tornar os seus escravos. Meus irmãos foram convocados para lutar contra esse povo. Gente, e o pior é que eles tinham uma arma poderosa. Um gigante da cidade de Gate chamado Golias. Ele era enorme, tinha quase 3 metros de altura. E todos os dias, durante 40 dias, esse soldado filisteu veio afrontar e debochar dos soldados de Israel. Os israelitas estavam amedrontados e Saul, coitado, devido às suas condições espirituais, não sabia o que fazer. Meu pai, preocupado com meus irmãos, me pediu para ir até o campo de batalha, lhes levar alimentos e saber como estavam. Eu era bem jovem, não tinha ainda 18 anos, mas quando cheguei e vi todos cabisbaixos e ouvi com os meus próprios ouvidos as falas daquele incircunciso, me revoltei e o zelo do Senhor se apoderou de mim. Me dispus a lutar contra ele. Mas todos os demais debochavam de mim, por causa da minha estatura, da minha idade e de eu não ter experiência militar. Para eles, eu não passava de um menino. Como o rei viu que eu estava resoluto, me entregou suas armas e a sua armadura para eu lutar. Confesso a vocês que aquilo só me atrapalhou. Deixei aquelas coisas para lá. Peguei 5 pedras e com minha funda, e apenas confiando no nome do Senhor, Rei de Israel, o meu supremo pastor, consegui vencer aquele gigante apenas com um golpe. Gente, ficamos muito felizes. E o exército inimigo, vendo seu grande vencedor sendo derrotado, bateu em retirada. O Senhor Jeová nos deu a vitória. Como recompensa ao vencedor que conseguisse vencer esse grande gigante, esse grande guerreiro, o rei daria a sua filha Mical como esposa. Ela veio a ser a minha esposa, e eu agora, genro do rei. Pasmem vocês, com essa vitória, as mulheres fizeram até uma música para mim. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso deixou o Saul muito irritado e com ciúme de mim. A partir desse dia, ele passou a agir diferente comigo. Um dia, enquanto eu tocava a harpa,
Ele até tentou me matar com a sua lança, mas Jonatas, seu filho, que era meu melhor amigo, me ajudou a fugir. A partir desse momento me tornei um fugitivo durante 10 longos anos da minha vida. Longe da minha esposa Mical, longe de meus pais, longe dos meus irmãos, dos meus amigos. Foi a pior época da minha vida. Confesso a vocês que fiquei muito abalado, sentia muitas saudades da minha família. Tinha dias que achava que não os veria mais. Um dia, tive de me fingir de louco perante o rei Aquis de Gate. Eu babava pela minha barba, riscava as portas, sabe? Eu fiz isso pela minha vida. Eu sabia que Deus faria de mim o próximo rei depois de Saul, mas não sabia como. Parecia que estava tudo perdido. Pasmem vocês, eu nunca quis matar Saul, mesmo tendo 2 oportunidades de o fazer. Ele era o ungido do Senhor e somente Deus o poderia fazer. Nessas minhas andanças como fugitivo, enquanto estávamos em uma batalha, os amalequitas vieram à nossa cidade em Ziclag e levaram as nossas mulheres e crianças como reféns. Oh, gente, quando nós voltamos da batalha, o pavor e a angústia tomou conta de todos nós. Choramos muito e nos desesperamos. Perguntei ao Senhor se deveríamos ir contra os amalequitas. Ele nos autorizou. Fomos, e nosso Deus nos deu a vitória. Voltamos triunfantes porque Jeová foi conosco. Muito tempo depois desse período, o rei Saul morreu numa ferrenha batalha contra os filisteus. Gente, quando a notícia da morte do rei Saul e de seu filho Jonatas, meu grande amigo, chegaram até mim, rasguei as minhas vestes e chorei muito, pois perdi um rei e um grande amigo. Mesmo que o rei estivesse tentando me matar, no fundo eu o amava muito e tinha muito respeito por ele. Após a morte de Saul, o povo me colocou como seu rei, primeiramente em Judá e depois em todo Israel. Era Jeová cumprindo o que havia falado por meio de Samuel, quando eu ainda era muito jovem na casa de meu pai. Eu tinha agora 30 anos de idade. Confesso a vocês que fiquei com medo de não saber o que fazer, mas Deus sempre esteve comigo, me guiando no meu reinado. Nessa época, mandei trazer a Arca da Aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém. Nossa, que dia alegre e festivo! Eu fiquei tão alegre no Senhor que pulava e dançava com todas as minhas forças, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Minha esposa Mical não gostou nada daquilo. Ela disse que eu parecia um vadio. Gente, Jeová ficou tão furioso com ela que, como castigo, ela nunca pôde ter filhos. Mas como reconhecimento e consideração à casa de Saul, e principalmente ao meu saudoso amigo Jonatas, trouxe seu filho deficiente Mefibosete para morar comigo no palácio e viver como um príncipe. Estava honrando a memória de Jonatas. Mas infelizmente, um dia, na época em que eu deveria estar no campo de batalha, eu resolvi ficar em casa. Foi a pior decisão que eu tomei. Foi quando conheci Batseba. A cobiça tomou conta do meu coração. Gente, e mesmo sabendo que era casada, mesmo eu tendo várias esposas e concubinas, e mesmo sabendo que Deus não aprovava, eu adulterei com ela. Quando terminei aquele ato, senti um vazio grande dentro de mim, como se estivesse faltando algo. Foi muito ruim e fiquei dessa forma durante muito tempo. Me sentia impuro, distante do meu Deus. Que época difícil da minha vida. Algum tempo depois, ela mandou me avisar que estava grávida. Fiquei desesperado.
E com uma forma de encobrir o meu ato, mandei chamar o seu marido que estava em campo de batalha. Minha intenção era fazer ele ir para casa, passar uma noite com ela, e então ninguém desconfiaria do meu pecado. Urias, porém, era um soldado exemplar. Preferiu dormir nas escadarias do palácio real a ter uma noite de amor com sua esposa. Ele pensava: não era justo com meus companheiros em batalha. Foi então que eu decidi assassiná-lo. Mandei uma ordem através de carta por ele mesmo, para entregar ao general Joabe, onde o mandava colocar no fronte de batalha. E assim o general fez. E ele foi ferido e morto em combate. Quando a notícia chegou até mim, mandei buscar Batseba e me casei com ela. Pronto, meu pecado estava encoberto. Ninguém mais saberia do que aconteceu. Eu estava enganado. Deus, Jeová, tudo vê, e mandou o profeta Natã lá no palácio confrontar o meu pecado algum tempo depois. E ele chegou e contou a seguinte história: um homem rico tinha muitas ovelhas, e um homem pobre tinha apenas uma ovelha que ele amava muito. Sabe o que o homem rico fez? Roubou a única ovelha do homem pobre. Gente, quando eu ouvi isso, fiquei com muita raiva e disse: quem fez isso deve morrer. Natã disse: você fez isso com Urias. Não senti os meus pés no chão. Fui descoberto. Naquele momento eu reconheci meu pecado. Deus me disse através do profeta: você está perdoado. Mas logo vieram as consequências, as graves consequências desse pecado. E elas vieram na minha família. Primeiramente, o filho que eu teria com Batseba morreu tão logo que nasceu. Eu orei, eu jejuei, mas não teve jeito. Eu sofri muito. Logo em seguida, meus filhos começaram a brigar entre si. Inclusive, meu filho Amon estuprou sua irmã Tamar. Foi muito doloroso esse acontecimento, mas eu não fiz nada. 2 anos depois, meu filho Absalão matou Amon por vingança e fugiu. Eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo revoltado com Absalão. Não queria vê-lo mais na minha frente. Ele ficou longe de mim por 3 longos anos. Porém, quando eu quis vê-lo e tê-lo de volta, ele só queria usurpar o meu trono. Tive de fugir novamente pela minha vida. No pouco tempo em que Absalão, meu filho, esteve no trono, me humilhou ao possuir minhas concubinas no terraço do palácio real. Foi uma grande humilhação para mim. Aquilo que eu havia feito nas escondidas, e recebi como troco aos olhos de todo o povo. Isso desencadeou uma guerra civil e perdi mais um filho. Era o fim de Absalão. Me desesperei. Oh, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. A dor tomou conta do meu coração. Assim, voltei para Jerusalém e para o reinado. Ainda no meu reinado, eu intentei construir um templo de adoração a Jeová. Pois de que me adiantava ter um palácio suntuoso se a arca do testemunho estava numa tenda? Deus me impediu, pois em minhas mãos estava o sangue das várias e muitas guerras que participei. Com o poder e direção de Jeová, eu travei várias guerras e muitas vitórias eu conquistei durante a minha vida. Como rei, unifiquei e consolidei o poder de Israel e tornei Jerusalém a sua capital. Eu trouxe a arca da aliança para Jerusalém e fiz os preparativos para o meu filho Salomão construir o templo dedicado ao Senhor meu Deus. O
meu Deus, Jeová, Ele foi o meu pastor e nada nunca me faltou. Jeová, em sua misericórdia, fez com que através de minha linhagem viesse o Salvador da humanidade, nosso Messias prometido. Eu sei, eu não fui um homem perfeito, mas amei a Deus sinceramente e fiz o meu melhor para obedecê-lo de todo o coração. E assim Deus disse de mim: achei Davi um homem segundo o meu coração. Eu sou Davi. Quem nessa noite gostaria de ser uma pessoa segundo o coração de